Quero fazer a apresentação, quase todos já conhecem o Egídio, mas o Egídio, antes de tudo, é um grande amigo meu. O Egídio é professor titular de psiquiatria do FRJ, quer dizer, da Academia Nacional de Medicina. Então, o Chico conquistou o apogeu da carreira universitária. Né? E uma coisa bacana dessa minha vida de youtuber agora, que eu comecei a chamar os amigos para participar, é que eu vi como é que eu tenho amigo importante, entendeu? Como eu tenho um amigo destacado, e que eu vou pedir ao Egídio para falar o seguinte, da interação do homem com a tecnologia. Por exemplo, os radiologistas, todas as especialidades médicas estão sofrendo grandes mudanças à medida que a tecnologia vem avançando. A cirurgia robótica, por exemplo. O cirurgião que não entrou na cirurgia robótica, ele está fora. E os radiologistas, especificamente, estão muito preocupados se eles vão ser substituídos. Então, como é que vai ser substituído pelos computadores, pelos grandes programas? Então, a gente começa a ver essas palavras, né? Big Data, uma porção de coisas que a gente não sabe nem bem o que é. Né? Novos paradoxos, e-commerce, então, novos paradigmas, e-commerce, tudo mais. Então, eu queria que você, principalmente o Heldenberg vai te ajudar nisso, que o Heldenberg é o homem, o cientista do negócio. Ele, como trabalha com equipamentos e tal, ele sabe o que está sendo pesquisado. Então, ele tem uma noção muito boa como é que vai ser a interação disso. Então, eu queria que você falasse disso. Como é que vai ser na cabeça das pessoas, o que vai ter que mudar para lidar com essa modificação? É uma oportunidade ótima falar um pouco sobre isso, Luiz Alberto. Primeiro, porque eu questiono muito esse termo inteligência artificial. Inteligência só existe a natural. Inteligência só existe a do ser humano. Não há nada que se compare ao nosso cérebro, à nossa capacidade de aprender e criar. Uma inteligência artificial, ela não é capaz de criar, por isso que eu acho que ela não é tão inteligente assim. Uma inteligência artificial, até onde eu sei, né, no meu pouco conhecimento a esse respeito, ela é capaz apenas de associar dados que uma inteligência natural coloca à disposição dela. Então, ela associa dados, mas ela não raciocina, ela não cria. Então, não existe inteligência artificial. A inteligência artificial é só uma associação de dados que uma inteligência natural coloca à disposição dela. Nada vai substituir o ser humano, em nenhuma área, nem na radiologia. Se eu fizer um exame radiológico do meu, qualquer crânio, eu quero que o Luiz Alberto dê o laudo. Eu não quero que uma inteligência artificial veja o meu exame. Pode até ver, mas eu não vou saber do laudo. Eu quero que o Luiz Alberto dê esse laudo, porque não há nada como a experiência de um médico que já viu muitos exames e sabe raciocinar clinicamente, porque a inteligência artificial não raciocina clinicamente. E o pouco que ela pode dar de laudo é apenas a união de várias pessoas, vários dados que colocaram ali, mas ela não tem um raciocínio clínico. E como você falou, a tecnologia, a telemedicina veio para ficar, isso eu não tenho dúvida. Em todas as áreas, né? A cirurgia robótica é outro exemplo. O robô não opera sozinho. Se não tiver o cirurgião mexendo lá no robô, lá no painel do robô, o robô não opera nada, nada. O robô opera porque tem um cirurgião atrás do robô, né, fazendo com que a cirurgia robótica funcione adequadamente. A psiquiatria não fica atrás disso. A psiquiatria, apesar de ser a especialidade, talvez, onde o caráter humanístico seja maior, a relação médico-paciente é quase tudo dentro da psiquiatria, e existem vários programas para diagnóstico, vários programas de terapia, vários algoritmos para medicamentos em psiquiatria, que realmente tem um valor apenas
de nós pensarmos sobre eles. Mas não há nada como médico-psiquiatra, não há nada como a relação médico-psiquiatra. Nesse confinamento, nós temos visto psicoterapia online, atendimento psiquiátrico online. Eu tenho feito alguns atendimentos online, mas por uma questão de necessidade, porque há um impedimento, por um motivo ou outro, do paciente ter uma consulta presencial. Mas não há nada na psiquiatria como olho no olho, uma conversa tranquila, relaxante, íntima, onde nós podemos fazer um exame psiquiátrico e um acompanhamento do paciente. A telemedicina é importante, a telemedicina veio para ficar, mas jamais a telemedicina vai substituir o médico, vai substituir a relação médico-paciente. Assim como a ciência, a tecnologia são armas para a medicina, mas a medicina é uma arte, e arte não tem como a máquina fazer. A máquina não faz arte. Você pode pegar um computador e ele pintar um quadro igual ao do Picasso, mas jamais vai ter o brilho, jamais ele vai criar um quadro da cabeça dele, lá do hardware dele, como o Picasso criou, por exemplo, ou qualquer outro artista. Jamais nós vamos ter uma máquina como Leonardo da Vinci, por exemplo, que eu considero um dos grandes gênios da humanidade, que teve pensamentos originais, uma capacidade de criatividade incomparável. A inteligência artificial está longe de ser inteligente, Luiz Alberto. Acho que você está em mudo, Luiz Alberto. Desculpe, ainda estou aprendendo esse negócio. Né? Lindenberg, você está com a palavra agora. Você vai mostrar o lado do cientista e ver vamos arrumar um meio termo aí. Não, olha só, eu sempre digo, eu sempre dou um exemplo, né? Nenhuma tecnologia, nenhuma inteligência artificial, nada vai substituir o ser humano, né? Longe de mim qualquer afirmação desse tipo, né? Mas, por outro lado, imagina dois pacientes, né? Imagina dois seres humanos que um deles tem o privilégio de poder ter o diagnóstico, como o doutor Egídio falou, do Luiz Alberto, doutor Luiz Alberto. Imagina que o outro ser humano não tem esse privilégio, mas se eu conseguisse estruturar todo o conhecimento, né, ou pelo menos grande parte do conhecimento do Dr. Luiz Alberto, para ajudar esse outro indivíduo, que talvez não tenha a mesma experiência, porque talvez ele seja um radiologista geral, esteja, não sei, lá em Goiânia, que não tem, às vezes, condição de ter, né, um radiologista para cuidar de músculo esquelético, outro de neuroradiologia, e a gente pode subdividir tudo isso. Então, se, através de um algoritmo de inteligência artificial, esse médico de Goiânia conseguir, né, através do conhecimento do Dr. Luiz Alberto, dar a mesma mudança de conduta clínica àquele paciente de Goiânia que o paciente do Rio de Janeiro, a pergunta que eu faço é por que não? Por que que nós não podemos, né, dar as mesmas condições a dois pacientes, independente, né, da sorte dele, né? Por que não ter um anjo da guarda ou um algoritmo de inteligência artificial ajudando com todo o conhecimento, que é impossível um ser humano ter esse todo o conhecimento? Então, não é questão de substituir, é questão de dar o privilégio a todos e não a um só, né? E aí eu multiplico isso aos milhões em tantas outras coisas, né? Uma turbina de avião não pode falhar em voo,
porque se falhar, talvez vão morrer 300. Né? Algoritmos já trabalham há mais de 15 anos para prever falha numa turbina de avião e que esse avião jamais decole, essa turbina vá para manutenção muitos anos antes, ou muitas horas antes. Né? Um equipamento médico não deveria falhar, mas quando o médico... E não é questão de que ele é bom ou é ruim, é que ele não consegue ter, né, todo o conhecimento, por mais que ele estude. Tem sempre uma área que ele... Mas se surge lá, né, os universitários, né, algoritmos de inteligência artificial, seja lá o que for, que diga assim, poxa, meu amigo, será que não é melhor ir por aqui? Aí ele olha assim, puxa, esse camarada tem razão, mas esse camarada tem razão, dentro dele tem inteligência dos oráculos, que, né, vão ajudar a tomada de decisão correta para a mudança de conduta clínica daquele paciente ou para a mudança do avião não decolar e não morrer em 500. Né? Então, os algoritmos eles estão existindo e eles estão se provando eficientes. Né? Eu poderia citar talvez algumas dezenas aí de exemplos para diminuir a distância entre um camarada que tem oportunidade, o outro que tem menos oportunidade, o outro que tem muito mais oportunidade. Será que o ser humano não merece isso? Eu acho que merece, né? Então, eu acho que eles vieram ao meu ponto para ficar. Eles vão, obviamente, diminuir a variância entre, né, profissionais, entre superprofissionais, né, que nem todo mundo consegue, né? Tem áreas que precisam ser estudadas e eles podem ajudar nesse sentido. Então, eu acho que é muito nesse sentido, né? Não sei se eu de forma nenhuma eu quero ser o mais tranquilo e passar isso de forma prazerosa, né? Mas não sei se eu me coloquei bem. Eu gostaria de ouvir vocês agora. Eu quero dar uma opinião aí, que é o seguinte. O Rosenberg está falando é uma coisa que, com a ajuda dos algoritmos, você consegue transformar o médico mais ou menos num médico bom. Essa é a maneira que eu vejo. O que eu quero saber é o seguinte, como é que vai ficar o sujeito que tem pouca experiência? Acho que não vai ter muito espaço para ele. Eu acho que vai ter que ter gente, talvez menos gente, e cada vez mais qualificada. Como é que você vê isso, Egídio? Desculpa. Olha, eu penso que a questão é uma questão inteiramente econômica. É claro que nós temos que dar uma assistência igualitária a todos, mas o problema é um problema econômico. É muito mais barato para a indústria que produz aparelhos, para a indústria da saúde como um todo, para os hospitais de Goiânia, foi o exemplo aí que o Neuberg deu, mas do Brasil, ter uma inteligência artificial que deu o laudo, um laudo assim, sem nenhum valor clínico, um laudo de algoritmo, sem ver o paciente, sem colher a história adequada do paciente, sem ver a pessoa do paciente. Porque uma pessoa, por exemplo, pode ter um tumor cerebral e ser melhor não operar aquele tumor, ser melhor deixar a pessoa ter uma morte digna. Um exemplo assim radical. O algoritmo não vai pensar na pessoa, o algoritmo vai dizer que tem que operar, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, acho que é uma questão econômica. Médico é algo muito caro. O médico jovem, Luiz Alberto, ou o médico médio, como o Alberto falou, eles têm que ter um ensino melhor. Eu acho que nós temos que investir em educação médica. Os médicos têm que ter uma formação melhor, tem que ter um número maior de médicos de qualidade formados. O investimento em educação médica é mínimo. O pessoal está preocupado em investir em produtos de computador que dão resultados e o médico fica em segundo plano. Mas na hora que alguém está doente,
seja o presidente da República, seja a pessoa mais humilde do estado mais pobre do Brasil, ele quer um médico que o entenda como pessoa, que o respeite como pessoa, que entenda o seu quadro clínico, que saiba pedir os exames adequados e não aquele batalhão de exames que os médicos pedem nessa indústria de exames, exames que às vezes não servem para nada, né? Para nada. O resultado do exame não vai mudar a conduta em nada. Então, nós precisamos de médicos de mais qualidade, investir em educação médica. O algoritmo, a telemedicina podem ser ferramentas para ajudar o médico a pensar, mas nunca vão substituir o médico em lugar nenhum do mundo. A pessoa mais humilde do mundo quer um médico que o entenda. Muitas vezes não quer nem o melhor médico, assim, um médico mais preparado, com mestrado, doutorado, nada disso. Quer um médico mais humano, mas, claro, que tenha um conhecimento técnico que o ajude a suplantar aquele momento difícil que ele está passando. A telemedicina não veio para igualizar o atendimento médico, veio para baratear a assistência médica. Isso é uma questão econômica. Querem pagar pouco ao médico e baratear a assistência. Mas eu acho assim, juntando o que você falou e o que o Eudenberg falou, eu, como uma pessoa leiga, que não entende nem muito de um lado, nem muito do outro, o que eu vejo é que, como o Egídio falou, essa coisa da relação médico-paciente jamais vai ser substituída por uma máquina. Porém, a máquina ela pode vir para ajudar o médico sem jamais substituí-lo. Mas se, por exemplo, a máquina vem para simplificar o seu trabalho, ela pode te liberar mais tempo para você dar atenção para o paciente. Falando assim, o que eu vejo como futuro, para a gente como radiologista. Quando eu comecei a fazer radiologia, eu conversava com todos os pacientes que iam fazer tomografia computadorizada. Eu ia lá, eu me apresentava, eu pedia a história dele e tal. Hoje em dia, eu vejo a cara, talvez, de 0,5% dos pacientes que fazem exame, porque eu não tenho tempo para isso. E eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença, porque tem alguns pacientes que chegam lá e se recusam a fazer o exame com contraste se não falar com o médico. Mas é uma minoria. Então, eu acho que, assim, se eu tiver uma máquina que me ajuda a trabalhar mais rápido nas coisas mais simples, sem me substituir, obviamente, mas me dá mais tempo para ver para ter essa relação médico-paciente que eu acho fundamental, eu acho que é o que é a base da medicina, né? Eu acho que talvez isso possa me ajudar a ser uma médica melhor, que eu acho que eu já fui uma médica muito melhor do que eu sou hoje em dia. Hoje em dia eu sou mais uma derrubadora de pilha e uma pessoa que se preocupa em cumprir a meta e em dar um laudo bom, do que uma pessoa que se preocupa realmente com o que está acontecendo com o paciente, entendeu? É uma coisa, ficou uma relação muito, eu sou muito séria, muito profissional, mas assim, o meu contato com o paciente hoje em dia é próximo de zero, e talvez a máquina possa me ajudar a recuperar um pouco isso. A história da pilha, mais um exemplo em termos de inteligência artificial. Se eu tenho 100 exames para laudar, existem aqueles pacientes mais graves que precisam do laudo na frente. Então, os algoritmos eles podem priorizar de forma automatizada para o radiologista quais são os mais graves, colocar na frente da pilha para que aqueles pacientes tenham o laudo o mais rápido possível. E aqueles que têm mais de 95% de probabilidade que sejam laudos normais, sejam colocados numa parte da fila mais para trás. Quer dizer, isso é só um exemplo de... porque é first in, first out, né? Eu pego o primeiro, quer dizer, essa é a fila que a gente utiliza hoje. Mas se eu puder, pelo nível, né, de urgência, priorizar, né? É só um exemplo de coisas. Eu concordo, jamais a gente vai substituir o ser humano, jamais a gente vai substituir o médico, né? Eu concordo 100% com isso, né? Porque o nível de
de sentimento, de sinapse cerebral ao nível de milhões, bilhões que o ser humano talvez seja capaz de fazer, a máquina não vai conseguir tomar essas decisões, mas é muito mais no sentido de humanizar ou democratizar o conhecimento para que melhores decisões sejam tomadas numa cirurgia, né, com reconstruções. Talvez eu consiga orientar o cirurgião a entrar pelo melhor ponto, né, a fazer a incisão pelo melhor ponto para destruir o mínimo de tecido e reduzir ao máximo o tempo de cirurgia e ter um resultado melhor para o paciente dessa cirurgia, e vai por aí afora, né? O que eu quis dizer, né? E eu gostaria, vamos dizer, de insistir um pouquinho nisso. A tecnologia não veio para de forma nenhuma destruir, né, os profissionais ou eliminar os profissionais. Ela veio para deixá-los mais eficientes, para que os trabalhos repetitivos, chatos, talvez possam ser feitos por essa tecnologia, ou pelo menos de forma de priorizar decisões, mas a decisão final, né, ela jamais vai ser dada pela máquina, né? Isso, os próprios órgãos, FDA, Anvisa, isso é impossível que aconteça. Mas talvez que esses profissionais se tornem mais eficientes, mais rápidos, em função de um melhor outcome para os pacientes, né? E que torne, obviamente, a saúde mais... Né? A gente sabe disso, né? O custo da saúde no Brasil não pode passar, talvez, de 10%, né? Já é muito alto do GDP. O americano não pode passar, a gente vai quebrar, não tem como, é impagável isso. Então, como é que a gente consegue, né, se tornar mais eficiente? É claro que o ser médico é muito complicado, né, gente? Vocês são todos, né, médicos excepcionais. O ser médico é muito complicado, é muito duro, né? Você tem que estudar o tempo inteiro. É claro que todos nós somos humanos que podemos, obviamente, tomar decisões mais acertadas, menos acertadas, e assim são os médicos. Mas aqueles médicos que não estudam, né, que talvez não devessem ser médicos, né, não sei se o algoritmo vai conseguir, eu acho que ele vai se excluir dentro da sociedade sozinho, né? Eu acho que o mundo ele vai se tornar mais cruel para aqueles profissionais que talvez tenham que mudar de profissão, né? Seja como engenheiro, seja como médico, seja como for, né? Esse nível de exigência, eu acho que ele tende a aumentar, né? Ele se tornar menos humano, vamos dizer assim, mas lá do outro lado tem um paciente, tem alguém que precisa daquele, né, daquela decisão mais acertada. Então, eu acho que é muito nesse sentido. Não sei, não sei. Olha, Endelberg, você falar que a máquina veio para humanizar o atendimento médico me parece um paradoxo, né? A máquina veio para auxiliar o médico a ter mais informação, mas jamais humanizar o atendimento médico. Nós temos que investir em educação médica, que o médico lá do Acre, de Roraima, de Rondônia, do Mato Grosso, ele tenha a capacidade de se informar, de estudar, ainda mais agora com métodos online, com a telemedicina, da melhor maneira possível. Mas a formação de um médico é algo muito caro e a prática médica é algo muito cara também. Eu vejo esse grande investimento em algoritmos, principalmente na radiologia, que talvez seja a especialidade assim que mais se adeque nesse momento ao Big Data e consiga assim ter alguma resposta positiva, como algo inteiramente econômico, porque é muito mais barato pagar a um médico só
para dar o laudo desses 5% de exames graves e não aos 95% que você citou de exames normais, do que pagar aos médicos para terem uma boa educação médica e não pedirem 95% de exames normais. Então, eu acho que o investimento em educação é a principal coisa e o investimento na profissão médica, na profissão de saúde, algo muito importante. É claro que esses grandes conglomerados estão mais preocupados em pagar pouco ao médico e, com isso, ter máquinas que façam o trabalho do médico. Essa conversa de dar uma democracia de assistência, isso não consigo engolir mesmo. O paciente quer um médico bom do lado dele, bem informado e humano. A tecnologia, a informação veio para complementar a educação médica. Há anos, por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu trabalho, não aumenta o número de vagas no curso de medicina e diminui. Nos últimos 50 anos, o número de vagas no curso de medicina diminuiu. Então, o médico que se forma hoje na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é muito mais caro do que um médico que se formava 50 anos atrás. E ele precisa ser bem remunerado, porque ele tem um conhecimento que nenhuma máquina vai ter e jamais terá. E assim para outras universidades, sejam públicas ou privadas, tem que ter um ensino de primeira qualidade, tem que ter um médico com uma informação muito boa, uma formação muito segura para dar uma assistência médica de qualidade em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Então, esses algoritmos podem ser úteis. Os algoritmos são muito influenciados por questões econômicas, muito influenciados, e isso faz com que o médico tenha um pé atrás em relação a esses algoritmos. Eu creio que algumas especialidades elas terão uma dificuldade muito maior em aceitar algoritmos, em aceitar Big Data. Isso serve apenas para o médico pensar, mas jamais irá substituir o médico em qualquer lugar do mundo. Nós temos que ter, no particular do Brasil, uma educação de qualidade e uma saúde de qualidade para todos. Nós, no Brasil, temos uma educação e uma saúde para ricos e uma educação e uma saúde para pobres. E isso é algo muito triste que divide o nosso país, cria problemas insolúveis. Nós temos que melhorar socialmente o nosso país no lado da educação, investir em educação, no meu ponto de vista. Essa é a solução para qualquer país. A gente vê a Coreia do Sul, a Finlândia, Taiwan, Singapura e tantos outros aí que eu poderia citar, que investiram maciçamente em educação. Tudo bem que são países pequenos, são países mais homogêneos, mas essa é a solução. Então, nós temos que investir em educação geral e na educação médica em particular, e o médico é um profissional caro. O médico é um profissional único, que precisa ser bem remunerado para ele estudar e ter o que a Bia pediu e que vem solicitando, tempo para atender o paciente. Um radiologista que não conversa com o paciente, um psiquiatra que atende paciente em 10 minutos, como a gente vê aí na rede pública, não atende o paciente. 10 minutos mal dá tempo para fazer uma receita. Isso não existe. Nós temos que ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, porque senão a tecnologia não ajuda em nada. Nós temos que melhorar o país investindo em saúde, educação e remunerando bem a classe médica, a classe dos profissionais de saúde. Uma coisa que eu queria comentar, uma coisa boa é quando você tem uma interação do médico com a tecnologia. Um exemplo muito bom é a neuronavegação. Então, você faz um exame, entrega aquilo para o computador, ele reconstrói aquilo em 3 dimensões e o cirurgião sabe exatamente onde é que ele tem que entrar, porque exame de crânio não é feito barriga, que o cara aumenta a incisão, bota o intestino para cá e vai procurar. No crânio você não pode ficar mexendo, né? Então, essa junção de fatores melhora muito o resultado. Então, antigamente a gente via nitidamente o cirurgião abrir o crânio no lugar errado, não achar a lesão, porque ele não tinha esse acesso.
Agora, com o auxílio do ultrassom, com o auxílio desses softwares, por exemplo, radiocirurgia é uma coisa que você consegue irradiar, localizar perfeitamente uma lesão de 5 milímetros no local, lá no fundo do cérebro. Então, isso aí realmente, sem a tecnologia, é impossível. Então, tem que ver isso, né? A gente está vendo é o meio termo. Exatamente. Não, Luiz Alberto. A tecnologia veio para ficar, mas para ajudar o médico, não para substituir o ferramenta. médico. Ferramenta. A tecnologia não vai embora, a tecnologia só vai melhorar. Os algoritmos, a telemedicina só irão melhorar. Agora, o que eu quero é valorizar o lado do médico. Não adianta nada o algoritmo, não adianta nada o ultrassom, a ressonância, ou marcar exatamente aonde está o tumor, se não tiver o neurocirurgião. E na hora de operar o meu cérebro, eu quero um neurocirurgião bem formado e um cirurgião humano que converse comigo e eventualmente até diga, olha, você tem um tumor, mas eu não vou operar, porque você vai sofrer muito mais com a operação, com o pós-cirúrgico, do que esperar esse tumor acabar com a sua vida. Nós temos uma vida limitada e um dia ela vai terminar e a gente quer terminar com dignidade. E um médico não obrigatoriamente tem que curar o paciente. O médico, muitas vezes, tem que confortar o paciente. Às vezes, confortar o paciente ajuda muito mais do que tentar tratar o paciente de algo que a gente sabe que não vai ter tratamento. Então, o lado humano da psiquiatria, da medicina ou da radiologia, como a Bia falou, conversar com os pacientes que vão fazer tomografia, isso nenhuma máquina vai substituir e eu imagino que no futuro a tecnologia vai nos ajudar muito mais, mas não vai nos substituir. Agora, que há uma tentativa de desvalorizar a classe médica, de colocar os médicos todos iguais, de pagar menos ao médico, em vez de ter 10 radiologistas, ter um só, é óbvio, né? Em vez de ter um médico, põe um médico muito mais barato, porque o algoritmo vai igualar ele ao Luiz Alberto. Jamais, jamais. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que ter a visão de que essa tecnologia é uma coisa boa se ela vier nos auxiliar, que eu acho que é a ideia geral, é auxiliar, mas nunca vai substituir, porque medicina não é só ciência, medicina é ciência, é conhecimento e é interação médico-paciente. Então, acho que se a gente olhar a tecnologia como uma coisa que pode nos ajudar, mas jamais nos substituir, a gente pode ter um ganho disso. Exatamente, Bia. Como você falou, a medicina é tudo isso. É ciência, é tecnologia, é humanidade. Medicina é uma arte. Então, Exatamente. a arte jamais vai ser substituída por uma máquina. E eu acho que é isso que os médicos, profissionais de saúde têm que ver isso. Tem que ver a tecnologia como uma aliada e não como uma inimiga. E continuar batalhando por uma formação boa, por um salário digno e se posicionando como pessoas que têm que ser valorizadas. E eu acho que talvez até isso seja um ganho da pandemia. Porque, Exato. pelo menos, assim, no momento agudo da coisa, a população em geral está conseguindo valorizar o profissional de saúde. Eu não sei se isso vai passar depois, mas no momento, não só o médico, mas todos os profissionais de saúde, que a gente andava meio achincalhado por aí, né? Exato. Mas agora as pessoas estão vendo que sem a gente, eles morrem, eles não têm quem cuide deles. Então, e a assim, tecnologia não vai substituir a necessidade do investimento em ciência e educação médica, sem que é dúvida. fundamental, né? Eu acho que as coisas para a gente ter uma saúde boa, de qualidade, para todo mundo ser beneficiado, principalmente a população, os pacientes em geral, você tem que ter um investimento nas duas coisas. Nas duas coisas. Eu acho que elas têm que andar paralelas. Isso aí. Márcio, alguma pergunta? Ativar aqui, desculpa, ativei aqui o áudio. Eu estou aqui pensando muito, né, em todas essas coisas. Eu concordo e legitimizo as palavras do Egídio.
mas também tem muita coisa que o Eudenberg colocou, quer dizer, no fundo, não só o que ele falou, eu sei o que está por trás na cabeça dele, eu consigo imaginar. É trazer recursos tecnológicos que ampliem a capacidade de compilar informações e que uma pessoa que esteja muito bem preparada possa usar isso em benefício próprio, que vai gerar benefício para o paciente, ou seja, compilar dados estatísticos de uma determinada manifestação no exame de encéfalo, que podem, às vezes, chamar a atenção dele e ele ficar um pouco mais, quer dizer, ele poder dedicar uma proporção do tempo maior naquele caso ali. Mas, no fundo, eu compartilho demais com o comentário do Egídio que essas tecnologias, no fundo, a gente sente quando conversa, eu não tenho nada contra empresário, não, pelo contrário, eu acho que é o que motiva o país a desenvolver, a gerar recursos, a gerar emprego e tudo mais, mas infelizmente quando a gente ouve alguns grupos, algumas pessoas que têm muito poder dentro de grupos grandes comentando sobre as vantagens do Big Data e tudo mais, eles sempre deixam escapar em algum momento que com isso nós vamos trabalhar com um número menor de pessoas e, no fundo, talvez até remunerar menos. Essa que eu acho que é a grande preocupação. No fundo não, Márcio, no raso mesmo. Né? No fundo não, no raso. No O raso. objetivo é menos médico, menos investimento em educação médica, pagar menos ao médico, o médico ser algo substituível. O que jamais será, isso é péssimo para a medicina, péssimo para a assistência. Eu tinha um comentário para fazer, eu acho que nós estamos num grande paradoxo. Quanto mais tecnologia, eu não sei se é por mim que eu estou falando, eu já conversei com vários colegas também, menos assistidos nós como pacientes também nos sentimos, quando precisamos, às vezes, de um colega médico. E eu acho que isso está acontecendo com todo mundo, é muita tecnologia, remuneração por procedimento cada vez menor, né? Porque tem sempre a desculpa, não, a medicina é um processo muito caro, porque envolve muita investigação e tal, só que a parcela que fica efetivamente para o médico, ela é cada vez menor. Fora uma ou outra exceção, ela é cada vez menor. Então, isso sobrecarrega a gente de um volume de atendimento colossal. A gente, para conseguir dar conta daquilo, tem que ficar menos tempo com cada paciente. A gente acaba quantificando como unidades de paciente, não com um paciente individualizado. Quer dizer, eu acho que a gente está andando num caminho muito... Para mim, isso é um paradoxo. Eu fico realmente preocupado com essa situação. Agora, eu acho que, fato, isso eu já vi em alguns congressos, várias discussões, pessoas que estão estudando muito esse tema, quem não tiver muito bem qualificado é o que vai sofrer primeiro. Porque uma pessoa que está com a qualificação acima da média, ela vai conseguir utilizar esses recursos de alguma forma para se manter competitivo. Agora, aquela pessoa que não tem o conhecimento, que é um cara mediano para baixo, esse aí, e esses caras aí que os grandes grupos vão acabar rechaçando num primeiro momento. Isso é o que eu penso. Agora, você vê o seguinte, eu acho que a gente está tão longe disso também, vendo uma pandemia terrível como essa que a gente está passando, que modificou toda a forma de relacionamento e tudo. Um dos fatores que não faz a gente ter uma ideia como é que a gente vai estar daqui a uma semana, se a gente vai poder sair na rua, não tem exame, não tem teste. O teste rápido é uma piada, não funciona. Cada dia muda. Quer dizer, nós estamos tão longe, eu não sei, às vezes a sensação que está muito longe. Né? Exatamente. Eu já ouvi umas 10 histórias diferentes sobre o mesmo tipo de exame. Eu não sei, eu acho que a gente está um pouco longe disso ainda. Né? O nosso dia a dia ainda está muito cru. Não sei. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que o bom profissional ainda vai resistir por um tempo. Talvez ganhando menos, mas ainda vai resistir. Eu queria só fazer um comentário com relação a... Talvez eu tenha me expressado mal.
eu acho fundamental e concordo com vocês que o médico precisa voltar a ter mais tempo com o paciente. É tudo que o paciente quer, ele precisa isso. Só que tem muito trabalho repetitivo. E eu imagino, né, que se o trabalho repetitivo puder ser feito, né, por um algoritmo, talvez ele tenha mais tempo de estar com o paciente, né? E talvez ele não goste tanto de fazer esse trabalho repetitivo, né? Então, quando eu falo em humanização, é que ele tenha muito mais tempo, porque ele passa a ter ferramentas que possam auxiliar ele a se tornar mais eficiente para estar mais com o paciente. Do outro lado, eu entendo, né, todos os problemas, né, comerciais que, infelizmente, existem, né, de redução de médicos, de aumento de... Existe isso, eu concordo com vocês e acho horrível, né, porque eu acho que é fundamental a interação humana com o paciente, mas, como a Bia colocou, cada vez menos os radiologistas, cada vez mais os radiologistas não conseguem estar como gostariam com os pacientes, né? Porque a pilha de laudos, a quantidade de trabalho, né, consome de uma tal maneira que os radiologistas não conseguem estar o quanto seria bom estar, né? O quanto eles gostariam de estar e seria o certo estar, né? Mais algum comentário, gente? Então, eu quero agradecer muito ao Egídio. Essa discussão, esse bate-papo foi muito proveitoso. A gente tem que ver cada vez mais pontos de vista para acertar o nosso raciocínio. Então, eu agradeço a todos que participaram e principalmente ao Egídio. Muito obrigado, Egídio. Eu Muito que obrigado a agradeço o todos. convite, Luiz Alberto, muito obrigado. Um prazer participar com o Lindenberg, o Márcio, a Bia, com você especialmente. Foi uma honra aí. Que bom, adorei o papo, muito legal. Uma Ok. boa tarde para todos. Um beijo na Andréia. Boa Obrigado, boa tarde, Egídio. tarde. Obrigada. Obrigado, Egídio. Tchau, Tchau. Denberg. Brigadão. Tchau, Denberg, obrigado. abraço, obrigado. Obrigado, abraço. Tchau. Obrigado, Márcio. O que você achou? Muito